Ninguém previu isto. Nem Elon Musk, nem Wall Street, nem a indústria de veículos elétricos de $1 trilhão. Mas, algures no profundo e secreto laboratório de I+D da Honda, isso simplesmente aconteceu. Algo que não era suposto vazar. Algo que poderia varrer da noite para o dia os próprios alicerces da supremacia dos VE. Nenhuma conferência de imprensa, nenhuma revelação espetacular, apenas uma demonstração discreta a portas fechadas em Tochigi, Japão. Um único protótipo. Sem trem de força totalmente elétrico, sem carregamento por ligação à rede, sem ansiedade de autonomia. Apenas um sistema híbrido de autogeração. E, no espaço de 48 horas, a onda de choque já havia começado. 17 mil milhões de dólares em valor acionista de VE, evaporados. A Tesla cambaleou. A Rivian despencou. A Panasonic entrou no vermelho. Porque aquilo que o CEO da Honda alegadamente revelou não é apenas um novo motor. É uma ameaça direta a tudo sobre o qual a revolução elétrica foi construída. Sem supercarregadores, sem dependência da infraestrutura da rede, sem metais terras raras. Apenas uma unidade híbrida, leve e de alta eficiência, que se carrega a si própria enquanto circula. Sem limite de autonomia, sem minas de lítio, sem redes elétricas sobrecarregadas. Apenas um sistema de circuito fechado que reescreve todas as regras. Fontes dentro da sala descreveram o momento como surreal. Um executivo permaneceu em silêncio estupefacto. Outro quebrou décadas de protocolo e aplaudiu durante 6 minutos seguidos. E para as famosamente estoicas salas de reuniões japonesas, isso não é entusiasmo. Isso é um evento sísmico. Porque se esta tecnologia é real, e os primeiros vazamentos dizem que é, então o futuro não pertence às baterias. Pertence à autonomia híbrida. Por isso, antes que isto seja enterrado, antes que os lobistas se mobilizem para o abafar, clique no botão de gosto, subscreva o canal e fique conosco. Porque o que está prestes a ouvir pode ser o princípio do fim para os carros elétricos. Esqueça tudo o que pensava saber sobre híbridos. Isto não é o Insight 2.0. Esse carro usava motores duplos, uma bateria pequena e travagem regenerativa básica. Era eficiente, sim, mas limitado por uma arquitetura desatualizada. Este novo motor não é isso. Isto é um motor de combustão híbrido com alto carregamento. A Honda descobriu como criar um motor híbrido de circuito fechado que gera sua própria energia elétrica através de combustão de alta eficiência, sem nunca precisar de ser ligado à rede. O resultado: um trem de força de alto desempenho e rugidor que oferece autonomia estendida, binário instantâneo e zero dependência de estações de carregamento. Mas aqui está a parte verdadeiramente radical. O motor não depende de carregamento externo. Ele elimina-o usando um conversor de energia multifásico proprietário e um sistema de feedback termoelétrico de modo duplo. O veículo converte o excesso de calor do motor e energia cinética em corrente elétrica utilizável em tempo real. É isso mesmo. Enquanto conduz, abastece-o com gasolina comum, e o sistema híbrido recicla e amplifica a energia que normalmente seria perdida em calor e fricção. Quão eficiente é? Cerca de 5 litros aos 100 km, com a assistência elétrica a reduzir o combustível queimado em mais de 40%. Sem ansiedade de autonomia, sem redes elétricas sobrecarregadas, sem dependência do lítio. Apenas pura sinergia mecânico-elétrica. E sim, a Honda afirma que funciona em climas extremos, desde autoestradas desérticas a estradas montanhosas com temperaturas negativas. Não há necessidade de carregadores rápidos ou unidades domésticas inteligentes. Teoricamente, poderia percorrer continentes sem nunca parar para ligar à rede. Então, por que não ouvimos falar disto até agora? Porque este motor não é novo. Na verdade, a Honda começou a desenvolvê-lo há 17 anos, sob um programa ultra-secreto chamado Projeto HX Prime. A ideia surgiu em 2008, justamente quando o foco mundial se voltou para os VE de íons de lítio. A Honda já era uma pioneira em sistemas híbridos, mas eles viram algo que os outros ignoraram: o futuro estrangulamento da infraestrutura causado pela eletrificação total. Por isso,
começaram a trabalhar em silêncio numa plataforma híbrida de nova geração, que não dependesse de supercarregadores, mineração ou cadeias de abastecimento estrangeiras. Em 2012, o projeto HX Prime tinha protótipos funcionais. Mas, subitamente, ele desapareceu. Nenhum comunicado de imprensa, nenhum funeral, nenhum vazamento. Apenas silêncio. Insiders afirmam que não foi uma falha técnica que o matou. Foi pressão dos gigantes do petróleo, dos lobistas dos VE e até de fabricantes automóveis rivais profundamente investidos em tecnologia de baterias. As startups de VE estavam a ganhar momentum, e um avanço híbrido como este ameaçaria demasiados contratos de fornecimento e acordos regulatórios. Por isso, a Honda arquivou. Os engenheiros foram realocados, muitos para o projeto politicamente mais palatável do Clarity Fuel Cell. As células de combustível de hidrogênio eram vistas como mais seguras, mais controláveis, mais fáceis de regular, mais fáceis de controlar. Mas o mundo mudou. Em 2024, as manchetes estavam cheias de incêndios em baterias de VE. As redes elétricas cediam sob a procura de carregamento. Escândalos de mineração de lítio eclodiram em África e na América do Sul. E subitamente, a administração da Honda viu algo que não via há uma década. Uma oportunidade. O projeto HX Prime foi ressuscitado no início de 2025, e desta vez não estavam a começar do zero. Desenterraram os protótipos, 3 veículos trancados num cofre com temperatura controlada na prefeitura de Tochigi. Atualizados com componentes modernos, o novo banco de testes estava na estrada em 5 meses. E o que ele entregou chocou até os engenheiros que o construíram. O veículo acelera de 0 a 100 km/h em 4,3 segundos, mais rápido que o Civic Atiba e a par de muitos VE. A sua velocidade máxima é de 180 km/h, sem queda de binário em subidas. Eficiência de combustível: um impressionante 760 km com um único depósito, sem carregamento externo, sem porta de ligação à rede e sem dependência da rede elétrica. E o processo de reabastecimento? Sem carregador de alta voltagem, sem calculadora de autonomia. Apenas uma paragem rápida no posto, em menos de 3 minutos. Ao contrário dos VE, não precisa de esperar horas por uma recarga. Não há ansiedade de autonomia. Não há degradação da bateria ao longo do tempo. Ainda mais chocante, a manutenção é mais simples que no motor a gasolina. Os engenheiros da Honda afirmam que as taxas de desgaste são 42% mais baixas do que em motores de combustão comparáveis. Por quê? Porque o motor híbrido funciona mais frio, mais limpo, e regenera energia através de sistemas de feedback interno afinados com precisão. Não há ciclagem profunda constante, não há fraturas por tensão no lítio, não há dependência de químicas de bateria ultrapuras. O que começou como um projeto científico enterrado dos anos 2000 pode agora ser a maior ameaça existencial que a indústria dos VE já enfrentou. E o que acontece a seguir pode enviar ondas de choque por todos os fabricantes de automóveis, todos os mineiros, todas as startups de baterias do planeta. Porque no momento em que isto atingir a produção em massa, tudo muda. E, a partir deste momento, a Honda já iniciou testes internos em múltiplas variantes prontas para a produção. Ninguém estava preparado para o tremor que a Honda enviou através do mundo dos veículos elétricos. Nem mesmo a Tesla. Porque se o que está neste motor é real, então toda a cadeia de abastecimento de VE, a linha de vida de uma indústria que vale mais de $1 bilhão, acabou de ser atingida por um tsunami silencioso e invisível. Dentro da giga nevada da Tesla, instalou-se silenciosamente o pânico. Os módulos de bateria, antes vistos como o núcleo do transporte sustentável, tornaram-se subitamente obsoletos. O lítio deixou de ser crítico. O cobalto e o níquel, irrelevantes. Aquela fábrica de baterias da Panasonic no Kansas, no valor de $4 mil milhões. Uma bomba relógio de capital irrecuperável. Executivos da Lucid, Rivian e até de gigantes tradicionais como a GM foram, segundo relatos,
convocados para reuniões a portas fechadas menos de 24 horas após o vazamento do protótipo. Os sussurros eram os mesmos em todas as salas de reuniões. Se este motor híbrido é real, estamos liquidados. Não eram apenas os materiais, era a infraestrutura. Milhares de estações de carregamento nos Estados Unidos, toda a rede de supercarregadores, tornadas desnecessárias. Startups de reciclagem que apostaram o seu futuro em células de lítio gastas já estavam a despedir pessoal. Eles viram a escrita na parede: não se recicla o que não se usa. E, justamente quando a indústria começou a compreender o sismo tecnológico, os números começaram a surgir. Isto não era um protótipo de ficção científica que exigia terras raras e baterias de grafeno. O custo total do motor? $1.320. Menos de um terço do custo de um trem de força de VE padrão. Sem *packs de baterias massivos, sem inversores de alta voltagem. Apenas um combo ICE híbrido compacto, um núcleo regenerativo ultra eficiente e um sistema de supercondensadores do tamanho de uma lancheira. O custo operacional? Um impressionante 0,8 cêntimos por milha. Isso não é um erro tipográfico. Compare com os 3,2 cêntimos por milha da maioria dos VE, já muito mais baratos que a gasolina. E a economia acabou de ficar nuclear. Mesmo considerando a produção total do veículo e o fornecimento de energia, as emissões totais ao longo da vida deste carro movido a híbrido ficaram 78% mais baixas que as do Tesla mais ecológico, incluindo a fabricação. E depois veio o golpe final. Ponto de equilíbrio, 1,4 anos. Esse é o tempo que um utilizador médio levaria para recuperar todo o prêmio através da poupança de combustível. Depois disso, é transporte quase gratuito, indefinidamente. Então, que tipo de magia estava enterrada dentro desta coisa? No seu núcleo está algo que os engenheiros outrora consideraram impossível: uma unidade de propulsão termorregenerativa piezoelétrica. Usando vibrações mecânicas de alta frequência e recaptura de calor dos gases de escape, gera e armazena energia continuamente enquanto o veículo opera. Sem ligação à rede, sem entrada externa, não armazenada, não alimentada pela rede, não vulnerável a falhas. O motor de combustão funciona no pico da eficiência, enquanto o sistema colhe movimento, calor e pressão para alimentar uma matriz densa de supercondensadores que estabiliza a corrente e alimenta todos os sistemas de bordo. Arranque a frio verificado a menos 22 graus Celsius, o que significa que funciona no inverno. Emissões? Verificadas pelo padrão japonês, quase zero de CO2. Sem resíduos de bateria. Apenas ar quente e alguns fios de vapor do tubo de escape em manhãs frias. Só isso. E, talvez o mais crítico, não há ficha, não há carregador, não há dependência do lítio. O motor gera, armazena e recicla energia enquanto conduz, como um circuito de energia portátil que transforma o próprio movimento em propulsão. Então, por que o mundo não está a festejar? Porque algumas pessoas muito poderosas estão furiosas. No espaço de 48 horas após o vazamento, reguladores da União Europeia emitiram, segundo relatos, uma diretiva interna para rever todos os padrões de eficiência de híbridos e classificações de combustão sintética. Tradução: encontrem uma maneira de desacreditá-lo. Lobistas do petróleo no Texas, apanhados de surpresa por um avanço que não envolve perfuração, oleodutos ou infraestrutura elétrica, chamaram ao anúncio um truque de relações públicas, mesmo enquanto, em privado, começaram a fazer lobby por proteções de emergência sobre impostos de combustível. Um senador dos Estados Unidos alegadamente redigiu um projeto de lei propondo um imposto sobre a produção de energia térmica para propulsão veicular não padrão, um imposto sobre a eficiência do motor. Não se consegue inventar isto. Na China, as divisões de I&D automóvel começaram a recuperar plantas do híbrido Clarity arquivadas em bases de dados universitárias. A engenharia reversa já começou. O Ministério da Economia do Japão foi, segundo relatos, avisado de que o roubo de propriedade intelectual é agora inevitável. À medida que a notícia se espalhava, a Tesla deu um passo chocante. Suspendeu todas as atualizações do trem de força da Cybertruck.
Nenhuma razão oficial foi dada, mas insiders afirmam que é porque o próprio Musk quer compreender o sistema híbrido antes de se comprometer com outra ronda de inovação elétrica. Porque se apenas 60% disto for real, muda tudo. A Honda não está apenas a ameaçar o mercado de VE. Está a ameaçar a fundação geopolítica da economia energética. Sem lítio, sem terras raras, sem dependência da rede. Apenas energia híbrida de alta eficiência em circuito fechado. Essa simples frase é suficiente para causar pânico através de indústrias, continentes e ideologias. Porque isto não é centralizado, não pode ser monopolizado. Não pode ser interrompido por falhas de energia ou estrangulamentos na mineração global. E quando a tecnologia torna a propulsão independente a fonte de combustível do futuro, não se perturba apenas a energia, reescreve-se a civilização. E a verdadeira batalha, essa apenas começou. A primeira baixa, o dinheiro. O sismo financeiro não parou no Vale do Silício. Apenas horas após o segredo da Honda ser exposto, os mercados petrolíferos perderam valor de forma hemorrágica. A Saudi Aramco, a joia da coroa da dominância do petróleo, perdeu impressionantes 41 mil milhões de dólares em capitalização de mercado num único dia de negociação. Isso não é uma queda, é uma ruptura. Em todo o mundo, o Fundo Soberano da Noruega, no valor de $1 bilhão, travou os seus investimentos agressivos em mineração de lítio. Durante anos, apostaram nos VE como o futuro. Da noite para o dia, a sua bola de cristal rachou. Começaram a vender ações em startups de lítio antes de os mid conseguirem sequer dar a volta à história. Entretanto, a Índia, de forma discreta mas deliberada, começou a sinalizar interesse em se tornar um centro de fabrico de motores híbridos até 2026. Memorandos de reuniões vazados sugerem que altos funcionários se reuniram com a divisão da Honda na Ásia-Pacífico mal 48 horas após o vazamento, com os olhos postos na otimização de combustível em áreas rurais e na adaptação militar nos Himalaias. O iene japonês, há muito maltratado pela inflação, voltou à vida. As ações da Honda explodiram 18,4% numa sessão de negociação, o maior ganho num único dia na história moderna da empresa. E numa reviravolta que nenhum analista previu, a Rússia entrou na conversa. Insiders do Kremlin terão dado luz verde a um programa de adaptação rápida do motor para uso em tanques, caminhões de logística e até protótipos de drones submarinos. Mas, justamente quando o mundo se apressava a recuperar o atraso, mais segredos vazaram. E desta vez não foi da Honda. No início de junho, engenheiros anônimos, rumores de uma equipa de subcontratados despedida, publicaram esquemas completos da matriz de condensadores híbridos termorregenerativos num fórum de denúncias. Em poucas horas, os documentos foram descarregados mais de 4 milhões de vezes. O escritório de patentes japonês confirmou que a tecnologia tinha sido brevemente registrada em 2023 e depois misteriosamente retirada. Cresceu a suspeita de que a Honda foi forçada ao silêncio até agora. Memorandos internos de divisões de investigação em Tochigi e Hamamatsu revelaram algo ainda mais audacioso. A Honda já tinha implantado 10 frotas de teste em 3 continentes, sob empresas fictícias. Um protótipo foi testado em campo no Quênia rural. Estradas lamacentas, calor extremo, mudanças de altitude. O resultado? Zero degradação de desempenho. De facto, novos relatórios laboratoriais confirmaram que, mesmo em ambientes selados como túneis ou garagens subterrâneas, as emissões dos sistemas híbridos permaneciam não tóxicas. Apenas vapor residual e brumas de calor. Sem CO2, sem óxidos de nitrogênio, sem fuligem, nem mesmo hidrocarbonetos residuais. Era tão limpo que os testadores de laboratório reportaram emissões próximas de zero. Nada que se cheirasse, nada que se visse. Mas nem tudo é perfeito. E agora os sinais de alerta estão a começar a propagar-se pelo sistema. A eficiência térmica, não a água, é agora o novo petróleo. Regiões já a lutar com escassez energética, como a Califórnia ou partes da África subsaariana, poderão enfrentar novos dilemas geopolíticos.
Especialistas alertam que a procura localizada por combustíveis e materiais ultra-eficientes poderá ultrapassar cadeias de abastecimento não construídas para este tipo de independência energética distribuída. Estamos a entrar em território inexplorado, onde as nações poderão entrar em conflito, não sobre redes elétricas, mas sobre quem controla a infraestrutura do trem de força da próxima geração. Isso não é tudo. O sistema central do motor requer ligas resistentes à corrosão e materiais piezoelétricos personalizados, aumentando os custos iniciais de fabrico em cerca de 15% estimados. Alguns metais usados não são raros, mas são de nicho, e a cadeia de abastecimento global não está preparada. As seguradoras estão, segundo relatos, perplexas. Uma fonte afirma que os subscritores não conseguem categorizar o motor nas classes VE, ICE ou híbrido. É uma terra de ninguém regulatória. Governos municipais poderão até começar a limitar créditos de distribuição de combustível ou impor limiares de eficiência térmica para evitar desestabilizar a infraestrutura de trânsito existente. E se isso acontecer, as atualizações da infraestrutura de VE, carregadores, subestações, *backups* de bateria, poderão ser interrompidas permanentemente. Para que construir para um trem de força que acabou de ser ultrapassado por ressonância híbrida e reaquisição de calor? A tempestade não acabou. Na verdade, está apenas a começar. Espera-se que a Honda torne público totalmente o motor híbrido no próximo Salão Automóvel de Tóquio, não como um conceito, mas com cronogramas completos de produção em larga escala. Os modelos de lançamento inicial poderão aparecer primeiro na Ásia e no Médio Oriente, onde a adoção de VE tem atrasado devido a problemas de infraestrutura. Agora, esse atraso parece profético. E quanto a Elon Musk? Até agora, silêncio. Nenhum tweet nenhum meme nenhuma conferência de imprensa. O homem que comentou todos os eventos mundiais, desde o Dogecoin até conspirações do Deep State não disse uma palavra sobre o motor que poderia tornar toda a missão da Tesla obsoleta. Insiders dizem que as atualizações da produção da Cybertruck foram silenciosamente congeladas, pendentes de revisão. Mas outros fabricantes automóveis não estão à espera. Vazamentos de Detroit e Seul sugerem que reuniões de emergência já estão em andamento, com algumas empresas a solicitar resgates governamentais apenas para poderem mudar para a propulsão híbrida de próxima geração. Quanto à Honda, eles não estão a abrandar. Um roteiro foi submetido silenciosamente ao Ministério da Economia do Japão na semana passada. O objetivo: 1 milhão de motores híbridos por ano até 2027. Isto não é apenas o fim do elétrico como o conhecemos. É o botão de reinicialização para toda a indústria automóvel global. De Detroit a Dubai, dos cabos de carregamento às minas de cobalto, tudo está agora pendurado por um fio. A revolução não será televisionada. Será desencadeada com o girar de uma chave e o zumbido de um motor híbrido regenerativo. Se isto é apenas o começo, não vai querer perder o que vem a seguir.